Saudações, pessoal! Matheus Fortes aqui mais uma vez para dar continuidade à nossa série de vídeos sobre aperfeiçoamento no violão. Eu espero que você esteja aproveitando todo o conteúdo que já foi ministrado até aqui. Os conteúdos de teoria musical aplicados ao violão e também as aplicações práticas de cada um deles, certo? Bom, nesse vídeo você terá mais uma aula dessa série. É muito importante que você não pule etapas, mas que você assista cada vídeo na sua sequência, beleza? Então, vamos nessa! Mas antes de começar o vídeo, eu quero convidar você do Distrito Federal a conhecer o meu espaço de aulas presenciais de música na Samambaia Norte. Através do link que se encontra na descrição, você pode acessar essa página onde você vai conhecer os cursos oferecidos e também vai poder marcar a sua aula experimental gratuita. Aproveite! Anteriormente, eu tinha comentado a respeito das notas acidentadas, principalmente no sentido ascendente. Também tinha falado do caso de notas que têm o mesmo som, apesar de terem nomes diferentes, que é o que a gente chama de enarmonia, certo? Agora eu vou falar um pouco das notas acidentadas no sentido inverso, o sentido descendente, e vamos aprofundar um pouco a questão da enarmonia, das notas que têm o mesmo som, apesar de nomes diferentes. Então, no sentido descendente, a gente vai usar um outro sinal de alteração, certo? E esse sinal se chama bemol. E ele é representado por um B minúsculo, certo? Bom, e da mesma forma que no sentido ascendente a gente repetia as notas naturais com o sustenido, agora a gente vai fazer a mesma coisa no sentido inverso. Nós vamos repetir as notas com bemol na frente. Então, como a gente está no sentido descendente, agora a gente vai falar as notas em ordem inversa, certo? A gente vai começar de trás para frente, beleza? Então, a gente vai repetir cada nota com o sinal de bemol na frente. Nós só não vamos fazer isso com as notas Fá e Dó, porque o Fá bemol ele tem o mesmo som do Mi e o Dó bemol tem o mesmo som do Si, certo? E como a gente já falou anteriormente, a gente não coloca duas notas com o mesmo som na mesma sequência, beleza? Então, começando pelo Si, a gente vai ter o Si e depois Si bemol. Depois Lá, Lá bemol. Sol, Sol bemol. Fá, a gente pula e daí a gente vai direto para o Mi. Mi, Mi bemol. Ré, Ré bemol. Dó, a gente pula, volta direto para o Si e daí começa tudo de novo, beleza? Então, essa sequência com as notas naturais e acidentadas no sentido descendente, a gente chama de escala cromática descendente. Os enarmônicos são notas que possuem o mesmo som, mas nomes diferentes. E a gente já viu alguns exemplos de enarmônicos. O Mi sustenido e o Fá, o Si sustenido e o Dó, o Fá bemol e o Mi, o Dó bemol e o Si são alguns exemplos de notas que elas têm nomes diferentes, mas elas têm o mesmo som, certo? Então, observe a escala cromática nos dois sentidos. Primeiro, no sentido ascendente, a gente vai ter Dó, Dó sustenido,
Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido e Si. Agora, no sentido descendente, a gente vai ter Si, Si bemol, Lá, Lá bemol, Sol, Sol bemol, Fá, Mi, Mi bemol, Ré, Ré bemol e Dó. Certo? Bom, perceba que tem algumas notas que elas ficaram no mesmo lugar. Essas notas têm o mesmo som, certo? Ou seja, são enarmônicos. Então, pegando como exemplo o Si bemol e o Lá sustenido, certo? A gente pode dizer que Si bemol é enarmônico de Lá sustenido, da mesma forma que Lá sustenido é enarmônico de Si bemol. Bom, agora que você já viu, já entendeu como é que funciona tudo na teoria, né, e no mundo das ideias, vamos agora ver como é que funciona essa questão das notas no sentido ascendente, no sentido descendente, no braço do violão, né? Como é que isso passa para o instrumento. Vamos nessa. Então, passando agora para uma aplicação prática, a gente tem que saber, em primeiro lugar, a afinação do violão, certo? Depois, a escala cromática no sentido ascendente e, por fim, a escala cromática descendente. Então, a gente vai começar pela sexta corda, beleza? A corda que é afinada com a nota Mi, e a gente vai começar na ida, certo? No sentido ascendente. Então, indo casa por casa, a gente vai ter, a partir do Mi, colocando o dedo na primeira casa, a gente vai ter o Fá, depois Fá sustenido e depois Sol, certo? E, se continuar, vai continuar a escala, beleza? E aí, na volta, começando de onde a gente parou, a gente vai ter o Sol, aí voltando o Sol bemol, voltando o Fá, e se a gente soltar a corda, a gente vai ter o Mi. Então, perceba que o Fá sustenido e o Sol bemol, eles se encontram no mesmo lugar, na mesma casa. Ou seja, na prática, vai ser a mesma coisa. A diferença é que, na ida, a gente vai chamar de Fá sustenido, e na volta, a gente vai chamar de Sol bemol. Então, eu pressuponho que você que está me assistindo aí, que você já sabe fazer o básico do violão, né? Você já sabe fazer um Dó, você já sabe fazer um Sol, um Lá menor, um Lá maior, um acorde com pestana. Então, eu pressuponho que você já saiba fazer essas coisas. Isso quer dizer que você já tem uma certa estrutura no que diz respeito à questão prática do instrumento, certo? Mas, geralmente, quem está nessa fase tem um problema no que diz respeito à parte teórica, tem uma defasagem, até porque a maioria das escolas de música adotam um sistema de ensino de teoria musical que, na minha opinião, é super ineficaz. Super ineficaz porque o que acontece? A pessoa tem 2 aulas por semana, uma aula teórica e uma aula prática, chega na aula teórica, ela está aprendendo, sei lá, fazer uns acordes aqui, fazer umas batidas e tal. Chega na aula teórica, ela está aprendendo uma coisa que não tem absolutamente nada que ela está vendo na aula prática. Geralmente, alguma coisa relacionada à leitura de partitura, algo do tipo. Certo? Que é importante também. É importante aprender a ler partitura. Mas, se você não está vendo isso na aula prática, então você tem que ver na aula teórica alguma coisa que está relacionada com o que você vê na prática. Senão não tem sentido. Teoria sem prática é algo sem sentido. Certo? Então, eu quero falar para você o seguinte: que você tenha paciência com a teoria que a gente está vendo aqui, certo? A gente está vendo algumas coisas relacionadas à teoria, mas sempre no final estou dando uma aplicação prática, certo? E se você até agora não está conseguindo aplicar na prática o que você está aprendendo na teoria, nessa série de vídeos, tenha calma,
tenha paciência. Até o final dessa série de vídeos, você vai conseguir aplicar na prática o que você aprendeu aqui, tá certo? Vai fazer muita diferença na tua vida. Vá por mim. Vá por mim. Beleza? E muito obrigado por você ter assistido até aqui. E se tiver algum trauma, alguma decepção, alguma coisa tirando o seu sono em relação a essa aula, deixa no comentário, tire suas dúvidas comigo, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.